Bom, muito obrigado pelo presente, gente. Adorei o presente. A minha versão é a NVI. Ahn, Eu quero ler com vocês cadê? O livro de Jeremias, capítulo 29. Amém. Ok? Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 4. O texto diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Obrigado por essa semana que finalizou e outra que já se inicia hoje. Amanhã começa um novo ciclo de trabalhos, de escolas, de faculdades e de tantas demandas, ó Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática o que a Tua palavra nos diz hoje,
nos encoraje diante de um mundo mau, diante de um mundo perverso, a fazer o que é bom e honrar o teu nome no meio de pessoas que tentam te desonrar e te invalidar, Senhor. No nome de Jesus eu oro para que a nossa mente e o nosso coração nessa noite, nesta hora, estejam voltados à Tua palavra. Tira, Senhor, do nosso coração toda preocupação com o porvir, toda ansiedade com as questões a serem resolvidas. Nos coloca no solo do agora e aquieta o nosso coração, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Bom, nesse momento aqui, uma parte do povo de Deus tinha sido levado para Babilônia. 10 capítulos depois, lá no capítulo 39, nós veremos Nabucodonosor retornar a Jerusalém e tomá-la por completo. Aqui, no entanto, neste momento, o profeta Jeremias escreve esta carta a um pequeno grupo que já tinha sido deportado para lá. Como eu disse, não tinha toda a cidade sido destruída. Eu já falei inúmeras vezes aqui, mas é sempre bom, né? Recordar e retomar. Para o povo, principalmente nessa época, estar com uma cidade totalmente destruída, aquilo ali era a representação de que o Deus a quem eles criam, aqui eu estou falando o Deus no sentido dos deuses de outros povos também. O Deus em que eles criam ou era inferior, por isso que eles, por exemplo, quando perdiam as guerras, os outros povos, eles acreditavam que o seu Deus era um Deus inferior. Querendo ou não, essa mentalidade, de alguma forma, era um tanto quanto real, também na mentalidade do próprio povo de Deus. Tanto que eles eram idólatras. Em nenhum momento, antes do Novo Testamento, da Nova Aliança, em nenhum momento, irmãos, isso é impressionante. Em nenhuma ocasião, nós vemos Israel, o povo eleito do Senhor, viver completamente para Ele. O Antigo Testamento está repleto, de Gênesis até Malaquias, das práticas idólatras do povo que Deus havia elegido para Ele. De novo, querendo ou não, portanto, essa mentalidade de que Nabucodonosor invadiu a terra prometida, porque Jerusalém era a terra prometida a Abraão e a sua descendência. Ter essa terra destruída, ter pessoas assassinadas de uma maneira cruel e completamente desumana, devastadora, estar diante desse cenário de guerra avassalador, muito provavelmente levou o povo a questionar justamente a respeito disso, do seu Deus. É mais ou menos o que as pessoas hoje, nos nossos dias, as que se dizem ateias, os ateus, eles dizem o seguinte: ou Deus não existe, ou Deus, se Ele existe, Ele não é tão poderoso assim. Por que que eles se baseiam nisso para não crer? Dentre várias outras questões em que eles se baseiam para não crer.
Eles dizem o seguinte: se Deus existisse, aliás, se Deus existe, por que esse mundo é tão mau? Eu já fui questionado em algumas ocasiões por pessoas em sofrimento a respeito disso. Se Deus existe, por que a minha mãe está morreu por conta de um câncer? Se Deus existe, por que tem crianças neste exato momento sendo vendidas como escravas? Não, esse Deus não pode existir. Então ele não existe. Agora, se ele realmente existe, ele não é tão bom assim. Porque ele permite que tudo isso aconteça. Essa é a fala das pessoas que se intitulam como ateus. Mateus não, tá? Ateus, tá bom? Só para ficar claro. Que se intitulam e que se dizem ateus e ateias. Diante de um cenário assim, como esse que eu li, que eu trouxe para vocês, esses questionamentos invadiu a mente das pessoas aqui. Dizem que, quando a Alemanha perdeu a guerra, dizem que os Estados Unidos, quando entraram lá em Auschwitz, por exemplo, no campo de concentração de Auschwitz e nos demais campos, e alguns russos também, entraram e se depararam com os sobreviventes. Eles ficaram chocados com aquela realidade. E dizem que, em um dado campo de concentração, um soldado chegou num galpão em que eles dormiam, os prisioneiros, e estava escrito o seguinte na parede: se Deus existe, Ele vai ter que me pedir perdão por aquilo que Ele fez comigo. Olha o tamanho da dor desse homem. Olha o tamanho da dor desse ser humano. Olha a imensidão do sofrimento dessa pessoa que chegou a questionar a existência de Deus, e não somente isso, o colocou diante de uma situação de súdito seu, dizendo que que Deus deveria pedir perdão a ele pelo sofrimento que esse Deus que existe o fez atravessar. Então, quando nós passamos por privações e por privações, muitas coisas atravessam o nosso coração. Sabendo disso, o profeta Jeremias envia uma carta com a seguinte intenção. Primeiro, de acalmar o povo que estava lá. A última vez que eu disse, que eu preguei, eu disse que a última palavra do Senhor nunca será uma palavra de condenação para aqueles que Ele ama. Deus nunca terá na sua vida e na minha vida uma palavra final de condenação. Porque você é um filho amado dEle, porque nós somos um povo amado do Senhor. Agora, o fato de nós sermos amados por Deus, e o fato de nós sermos filhos amados de Deus, não significa, porém, que você e eu não atravessaremos dias horríveis. Então Jeremias, a partir do versículo 4 do capítulo 29, inicia dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei. Olha que interessante. Eu deportei. O Senhor está chamando de fato para Ele a responsabilidade de que não foi Nabucodonosor e o seu império e o seu exército, com a sua força bélica, que destruiu Jerusalém.
Deus está assumindo a responsabilidade diante do seu povo, um povo este que está já exilado, e trazendo para si a seguinte responsabilidade, falando: olha, não foi Nabucodonosor que fez isso, fui eu, o Senhor que fiz isso. E o interessante é que ele se apresenta como o Senhor dos exércitos. Olha que intrigante. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aqui exércitos provavelmente está apontando para uma questão de exércitos celestiais, com a intenção de mostrar que é Ele o Senhor que governa soberanamente. Deus que governa soberanamente está dizendo para um povo cativo em outra terra, escravizado em outro lugar, oprimido em outro lugar, que é esse Deus que está se apresentando como um Deus soberano, como um Deus que governa, como um Deus que é todo poderoso. Esse Deus está dizendo que Ele se permitiu perder, que Ele permitiu que a sua terra e o seu povo fosse levado cativos. Fosse levado cativo. Isso nos deve ensinar algumas lições, a princípio. A primeira lição, a princípio, que nós podemos aprender, e aí vou cair de novo naquilo que eu falei. Lembram que eu falei na última vez que nem tudo é a respeito de pecado? A última vez que eu preguei, eu disse que o sofrimento nem sempre é uma consequência direta de um pecado de alguém. Mas aqui é. Aqui é realmente a consequência de uma vida em pecado, de centenas de anos de idolatria, de rejeição daquele Deus que os separou e os salvou, e os libertou dos egípcios. Enfim, é consequência do pecado que eles estão vivendo. É consequência do abandono e do desafeto e da repulsa que eles tinham a Deus. Então, a primeira resposta que esse texto que nós lemos nos dá é que sim, o pecado nos leva a colher frutos amargos de sofrimento. Quando não, a enfrentar situações que muitas vezes serão irreversíveis. E Deus nos permitirá vivê-las e não conseguir revertê-las, para que nós vivamos ali em tratamento, em aprimoramento, em quebrantamento. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei, ou seja, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Verso 5. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. A primeira lição que nós aprendemos é que Deus pune em amor, corrige a quem ama. E a correção do Senhor nos levará a enfrentar muitas dores, muitos sofrimentos também. Porque a forma de Deus nos tratar e lidar conosco, muito em nossa vida será através do sofrimento. Será através desses atravessamentos, dessas situações angustiantes, das derrotas, dos fracassos, das orações não respondidas, das situações mal resolvidas, difíceis de resolver, complicadas.
Sim, Deus vai tratar com o seu povo. Ele não apenas vai tratar o seu povo, mas Ele também tratará com o seu povo. Ele tratará o seu povo e tratará com o seu povo. A primeira lição que nós podemos aprender é essa: é Ele quem faz isso, e nós então devemos tomar cuidado para não achar que tudo agora, ir para outro extremo, que tudo é diabo, que tudo é Satanás, que tudo é o mal, que tudo é, que existe uma conspiração cósmica contra mim, para que a minha vida seja aquela falência, e eu fique naquele mantra: ó céus, ó terra, ó mar, ó vida. Nem tudo é sobre pecado, como eu falei da última vez, mas nem tudo é o coisa ruim. Não dá crédito para ele não, né? Nem tudo é o outro lá. Nos cabe, portanto, a discernir o que Deus está querendo fazer conosco, quando nós estamos atravessando o que estamos atravessando. E por que nós estamos atravessando o que estamos atravessando? Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. O que o Senhor está dizendo aqui para o seu povo? Olha, eu os estou corrigindo, sim. Por que eu os estou corrigindo? Porque vocês pecaram insistentemente contra mim. Vocês amaram mais essa vida de idolatria do que a mim, do que aquilo que eu estabeleci para vocês. Portanto, vocês estão sofrendo. Não acreditem que foi Nabucodonosor que levou vocês para aí, porque não foi, foi eu, o Senhor. Eu fiz isso com vocês. Entendam isso. Sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou fazendo isso com vocês. Porém, atravessar tudo isso. Olha que interessante. Atravessar tudo isso. Ser tratado pelo Senhor. Seja quando eu estou em obediência. Seja quando eu estou sofrendo como consequência de um pecado. Independente do que for. O que é interessante é que o texto nos diz que nós devemos continuar insistindo na vida. Olha o que o texto diz: construam casas. Ele já está apontando aqui o seguinte: olha, calma, não desistam de viver. Calma, não desistam da vida. Construam uma nova vida. Ressignifiquem a sua existência onde vocês estão. Vocês terão que passar por isso, vocês terão que enfrentar isso, vocês terão que lidar com isso, e nada, absolutamente nada pode resgatar vocês daí, ninguém pode tirar vocês daí. Uma vez que ninguém pode tirar vocês daí, uma vez que ninguém pode resgatar vocês daí, cabe a vocês agora viver, e não viver cheio de amargura, de ódio, de ressentimento, de vingança no coração. Muito pelo contrário, vocês devem construir casas e habitar nelas, casarem-se e terem filhos, escolham mulheres para casarem com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Ele ainda diz: multipliquem-se, no verso 6, multipliquem-se e não diminuam. Ele está dizendo: olha, vocês estão sofrendo como consequência do pecado, mas isso não significa que eu abandonei vocês. Isso não significa que eu rejeitei vocês. Isso não significa que eu me esqueci de vocês. Isso não significa que eu os deixei ou deixarei para sempre. Eu já vi muitas pessoas pregando, principalmente no capítulo 48 de Ezequiel, aquela passagem que ele entra na água
e aí a água dá no joelho, dá no calcanhar, no joelho, e vai subindo. Aí ele diz que tem que mergulhar no rio e tudo mais. Enfim, no capítulo anterior de Ezequiel, que é o 47, o profeta tem uma visão de que Deus está saindo do templo. A glória de Deus sai de Jerusalém, sai do templo. Eu já vi muita gente pregando, dizendo que Deus abandonou o seu povo. Aqui, irmãos, eu já vi muita gente falando assim, o pecado fez Deus abandonar o seu povo. De forma nenhuma. Deus não abandonou o seu povo. Do contrário, de onde vinham as profecias daqueles que estavam na Babilônia? Senão do Senhor. O próprio Ezequiel é um profeta que estava na Babilônia profetizando ao povo de Deus. Se Ezequiel era um profeta enviado pelo Senhor, como eu posso dizer que Deus abandonou o seu povo? Agora, o que o pecado faz com aqueles a quem Deus ama, é levar esses a quem Deus ama, a ter que lidar com as consequências. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade. Olha o verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Eles foram levados cativos, prisioneiros para a Babilônia, e Deus está falando para eles assim: vocês não vão amaldiçoar essa cidade, vocês vão abençoar essa cidade, e mais, vocês vão orar por essa cidade para que ela prospere. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os... Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. De novo, ele toma para si a responsabilidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que complicado. Isso me lembra muito o que o próprio Jesus falou a respeito daqueles que perseguem a igreja do Senhor. O que o próprio Jesus falou a respeito daqueles que odeiam o povo do Senhor. Bem-aventurados serão vocês quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Isso me lembra muito o que é o próprio Evangelho, na Antiga Aliança. A Antiga Aliança, o Antigo Testamento, está nos mostrando que o pecado traz consequências terríveis, mesmo aqueles que Deus ama. E eu vou sofrer. E eu vou passar por poucas e boas. Eu vou passar por aflições, angústias e sofrimentos terríveis por conta do pecado. Ainda assim, a graça do Senhor está sobre o seu povo. Obviamente que eu não estou aqui dizendo que tudo bem viver uma vida de pecado, porque não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos levar em consideração que se nós quisermos andar com o Senhor, nós seremos todo o tempo, a todo momento, corrigidos por Ele e atraídos para Ele.
corrigidos por Ele e atraídos para Ele. Corrigidos por Ele e atraídos para Ele. E nesse processo, Ele vai forjando o meu caráter. Ele vai forjando e mudando o meu coração. E nesse processo, Ele vai mudando a minha maneira de enxergar a vida. E nesse processo, Ele vai mudando a minha maneira de enxergar as pessoas. E nesse processo, Ele vai mudando a minha maneira de lidar com a vida. A minha maneira de me relacionar com o próprio Deus. Busquem a prosperidade de vocês, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Olha que intrigante isso. Ele está dizendo o seguinte: quando nós estamos atravessando algum tempo ruim, alguma situação ruim, há uma tendência humana em querer buscar consolação, em querer buscar alívio. E aí o profeta está dizendo: cuidado, porque é justamente nesse momento que vocês podem continuar sendo enganados. O Senhor está falando: olha, discernam a voz daqueles que estão enganando, querendo enganar vocês, da minha voz. Eles estão dizendo que em 2 anos vocês vão embora. Mas vocês não vão em 2 anos, vocês passarão 70 anos aí. Vocês precisarão passar por isso. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Verso 10. Assim diz o Senhor. Agora sim. Olha o que ele diz. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu. De novo ele toma para si a responsabilidade. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando ele diz aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sabe o que isso me lembra? Quando nós estamos numa fase ruim, seja ela como consequência dos nossos erros ou não, nós sempre ficamos exigindo, quando não exigimos verbalmente, sempre ficamos questionando do Senhor e exigindo do Senhor respostas. Ficamos o momento e o tempo todo dizendo por que eu estou passando por isso, por que eu estou enfrentando isso, por que eu estou passando por aquilo outro, por que eu estou tendo que lidar com isso, por quê. Mas receber a resposta do porquê do meu sofrimento, do seu sofrimento, nem quem disse que isso vai nos trazer paz? Quem disse que isso vai acalmar o nosso coração diante do Senhor? Quem disse que isso vai nos fazer sentar no sofá e falar assim: agora está tudo bem, agora eu sei porque eu estou sofrendo. O ser humano, ele é naturalmente egoísta. O ser humano, ele é naturalmente uma pessoa inclinada a querer sempre o que é agradável, sempre o que é prazeroso, sempre o que o que é dopaminérgico para ele. Ele quer dopamina, ele quer prazer, ele quer sensação de prazer, ele quer sucesso, ele quer alegrias, ele quer conquistas. E uma vez que isso não acontece na vida dele, ele começa a questionar, nós começamos a questionar o porquê das coisas estarem dando certo e por que não acontecer da maneira que nós queremos ou gostaríamos que acontecesse. A palavra do Senhor nos diz assim: sou eu que sei o que é bom para vocês.
Não é vocês que sabem o que é bom para vocês mesmos. Sou eu que sei. Eu, o Senhor. Isso deve nos acalmar. Isso deve... Eu falei semana passada na IBD com os adolescentes o seguinte. Em 2001, teve as Torres Gêmeas, o ataque às Torres Gêmeas. Quem lembra? As duas torres gêmeas nos Estados Unidos foram atacadas pelo Estado Islâmico, pelo Bin Laden, foram destruídas e milhares de pessoas morreram. Alguns anos depois, numa entrevista, num programa de televisão, chamaram alguns dos sobreviventes daquele lugar, das pessoas que trabalhavam lá, mas por algum motivo naquele dia não tinham ido trabalhar. E aconteceram assim, trouxeram histórias mais absurdas e bizarras que a gente possa imaginar. Um deles disse o seguinte: bom, eu estava indo trabalhar, acho que parou de funcionar. Eu estava indo trabalhar, tá funcionando? E de repente, um pombo fez um serviço em mim. Eu tive que voltar para casa, tomar um banho, separar outra roupa e voltar para o trabalho. Um outro disse: eu estava chegando no trabalho e a sola do meu sapato simplesmente soltou. Eu tive que retornar, tive que sair, entrar numa loja de sapato, escolher um outro sapato, e nesse processo, e nesse momento que eu estava escolhendo o meu sapato novo, aconteceu o que aconteceu. Outros disseram que o filho passou mal na escola e teve que ir até lá. São situações do dia a dia. São situações que diariamente nos trazem irritações. Um pássaro me sujou. O meu sapato rasgou. O meu filho passou mal. Mudei a rota por algum motivo. Eu tive que fazer outra coisa que quebrou a minha rotina. São coisas que chegam até nós e trazem irritação, porque foge e quebra a nossa rotina. O texto nos diz o seguinte: olha, sou eu que sei o que é bom para vocês. Eu, o Senhor, sei o que é bom para vocês. Eu, o Senhor, sei o que é bom para vocês. Sou eu, o Senhor. Não é você, não são vocês. Sou eu que sei o que eu estou fazendo. E a maneira que eu encontrei, a única maneira que tinha de tratar com vocês, era humilhando vocês, colocando vocês em uma situação irreversível por vocês. Não tinha como vocês escaparem, por isso que vocês estão aí. Portanto, sou eu, o Senhor, que estou fazendo tudo isso. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. Eu tenho tentado exercitar-me e parar de reclamar e ficar irritado com essas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente nem sabe do que estamos sendo privados. Jesus falou sobre isso. O que adianta vocês ficarem preocupados com o amanhã? Por acaso vocês sabem o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Por acaso vocês sabem o que é melhor para vocês? Por acaso vocês sabem o que vai acontecer amanhã? Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia, viva o seu dia. É isso que o texto também nos apresenta. Viva, viva e viva. Não lute contra aquilo que eu estou fazendo, porque não vai mudar essa situação. Não resista àquilo que eu estou fazendo, porque não vai mudar. Isso só vai piorar a situação. Quando eu não aceito o que o Senhor está fazendo, ou quer fazer, ou fez, isso não muda nada. Só piora a situação.
Então, olha, não deem atenção aos sonhos. E o que é intrigante é, vocês encorajam eles, os encorajam a profetizarem coisas boas para vocês. Outro dia eu estava na Barra Funda, e aí faz um tempinho já, andando lá e encontrei uma pessoa numa situação de rua, ele falou, ô irmão, paga um lanche para mim aí. Eu pensei, meu Deus do céu, só estou com o dinheiro do meu lanche, vou ter que pagar, né? Vamos lá. Falei, não, eu vou pagar. Paguei o café para ele, falei, vou rachar com você. Sentei com ele lá, comecei a tomar café. Aí comi o lanche. Aí ele falou, tá fazendo o quê? Falei, cara, eu vim numa entrevista de emprego aí. Aí ele falou assim, Deus manda eu te dizer, vai dar certo. Ah, olhei assim. Falei, ó, cuidado. Deus manda eu te dizer, vai dar certo. Vai abrir as portas, você vai arrumar um emprego. Eu não arrumei um emprego. Eu não arrumei um emprego. É falso profeta? Não, não é. É uma pessoa que olhou para a minha situação e se compadeceu de mim. Entende? Eu poderia encorajá-lo a continuar naquilo e falar, louvado seja o Senhor, varão, eu creio em nome de Jesus. Eu poderia até manipulá-lo se eu quisesse. Quando nós estamos passando por privações, por situações desse tipo, é muito fácil e muito comum nós tentarmos correr disso buscando refúgio em situações que nos tragam alívio momentâneo. A gente não trata a causa. É isso que o Senhor está querendo mostrar para o povo aqui. Não adianta querer curar uma fratura exposta com um band-aid. A causa é muito mais profunda. Está enraizada no coração de vocês de uma forma profunda. Vocês vão ter que passar por isso, não tem como escapar de mim. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês conseguem se acalmar quando passando por privações? Eu sei que não. Eu sou o primeiro da fila. Provavelmente eu ia fazer uma fila indiana e falar, me segue, vamos lá. Caramba, tá errado. Eu sou o primeiro dessa fila. Mas eu preciso me exercitar. Eu preciso exercitar o meu coração, acalmar o meu coração, para entender o que o Senhor está fazendo agora. Para entender o que o Senhor está fazendo hoje. Eu não devo ficar procurando curas momentâneas, fugindo da responsabilidade de tratar a causa real. Sabe casais que brigam e nunca tratam a causa? Nunca tratam. Fica emburrado aqui, fica emburrado ali, vira o rosto para lá, vira o rosto para cá. Passa 2 dias sem se falar, ou um dando cotovelada no outro. Passa 2 dias, não tocaram no assunto e acha que está tudo bem. Aí tenta resolver de outra forma. Levar o cafezinho na cama, limpar a casa, lavar o banheiro. Oh, coisa chata é lavar banheiro. Quando a Cíntia fala, lava o banheiro, eu falo, nossa, Deus do céu, queria estar doente agora. Não, eu vou, porque eu tive uma discussão ontem, eu vou ganhar ponto. Nunca trata a causa. Fica nas periferias dos problemas. Fica nas questões periféricas e nunca entra lá na situação para resolver e falar, olha, é o seguinte, a gente precisa resolver isso, porque isso vai criar raízes e daqui a pouco vai virar uma brecha isso daí, daqui a pouco a gente está separado. Daqui a pouco nós estamos dando um mau exemplo dentro de casa.
Quem nunca? Nós precisamos atacar a causa. Nós precisamos ir lá, olhar na situação. E por isso que nós fugimos, porque é desconfortável demais tratar causas reais. Nós tratamos ilusões, questões periféricas, mas a realidade requer de nós maturidade, requer de nós um posicionamento sincero diante do Senhor. Tratemos a causa. Assim diz o Senhor. Cadê? Verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha que interessante. Deus tem planos. Não é incrível isso? Deus tem propósitos. Deus tem intencionalidade em tudo aquilo que Ele faz. Os acontecimentos não são aleatórios na minha vida, na sua vida, meu amado e minha amada. Nada é por acaso. Não caiamos no culto do acaso. Não, isso aconteceu, foi por acaso. Não foi por acaso que deu certo. Não foi por acaso, não. Não, isso não existe. Existe intencionalidade em tudo aquilo que Deus faz. Planos para fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. Olha, agora, por que isso? Por que disso tudo? Por que dessa situação toda que eu acabei de trazer para vocês? A resposta está no versículo 12. O propósito, a causa, a intencionalidade. A intencionalidade está no versículo 12, que diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Subirá diante do Senhor oração de um coração quebrantado. Subirá diante do Senhor. O texto está dizendo: subirá de vocês a oração de um coração que reconhece as causas desse sofrimento. Então, aí sim, portanto, eu ouvirei a oração de vocês. Ou seja, passar por privações e por todas essas situações horríveis, desconfortáveis, não estou falando que faz isso automaticamente, não é automático, deve nos fazer quebrantados diante do Senhor. Deve nos fazer verdadeiros, sinceros, genuínos diante do Senhor. O que ele está dizendo, o que para mim parece nesse versículo, é que as orações que eles faziam eram orações, também orações periféricas, que não tratavam da realidade. Já viu aquele tipo de gente que fica: Deus, tu és soberano, tu és exaltado, tu és sublime, tu és grandioso, tu és Senhor do universo, tu és Criador dos céus e da terra, chama as estrelas pelo nome, tu és maravilhoso, tu és lindo, e nunca ora de verdade. A oração é uma relação que eu devo ter com o Senhor. A oração é relacionamento sincero, deve ser um relacionamento sincero meu e seu com o Senhor. O que o texto está dizendo é: aproveitem esse momento para lidarem com e tratarem as causas reais que levaram vocês até aí, mas ao mesmo tempo não desanimem, persistam, perseverem, levantem a cabeça, continuem caminhando, porque eu estou com vocês. E orem com sinceridade.
Abra um coração diante de mim. Sabe, gente, eu tenho muita dificuldade com quem fica... Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu tenho bastante dificuldade com pessoas que dizem a maneira que nós devemos viver diante do Senhor. Não sei vocês, mas isso me incomoda de uma forma diferente. Ah, você está orando pouco, viu? Você está orando assim, mano, de um jeito... Está orando pouquíssimo. Não é o suficiente. Não, você tem que fazer assim, olha. Você tem que começar o seu dia orando. Quem disse? Não, antes de ir dormir, você tem que orar. Quem disse? Quem disse isso? Onde está escrito isso? Onde está escrito que ao me levantar eu tenho que orar? E onde está escrito que ao deitar eu tenho que orar? Eu particularmente não gosto de orar antes de dormir. Antes de dormir, eu gosto de deitar e dormir. Porque eu funciono de manhã melhor. Então eu sempre desconfio desses mestres e professores, pastores, doutores, e esses monte de ores, que vivem se intrometendo na nossa vida, dizendo a maneira que eu devo me relacionar com Deus. A minha vida com o Senhor é pessoal. Se não for sincera, o texto está dizendo, olha só, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. O Senhor quer sinceridade, honestidade, transparência, veracidade, verdade, intencionalidade da minha relação com Ele. Claro que nós não devemos desconsiderar o fato de que podemos aprender a nos relacionar com Deus através de outras pessoas. Não é isso que eu estou falando, e a gente não pode desconsiderar isso. Mas precisamos tomar cuidado com a maneira que as pessoas estão fazendo isso. Porque elas projetam e introjetam na gente as expectativas que elas próprias são incapazes de cumprir. Entende? Não, veja bem, sabe, você tem que fazer, você tem. Isso requer de nós mais maturidade, para que a gente não caia nessas conversas de pessoas que querem que nós vivamos por elas, as experiências que nem elas têm, a vida que elas gostariam de ter, elas projetam na gente, dizendo que nós devemos fazer, e elas muitas vezes não conseguem. Entende? Fica aquela coisa meio, sabe, igual aquele pessoal chato. Nossa, você está comendo muita gordura, hein? Cuidado com o toicinho. Se você quiser medir a sinceridade de um relacionamento, seja um casamento, seja um namoro, seja uma amizade, seja eclesiástico dentro de uma igreja, veja essas coisas pequenas, mas que no fundo tem muita coisa aí envolvida. Entende? Eu não estou dizendo de novo, não, sabe, que nós devemos desconsiderar as relações com as outras pessoas, não é isso. Muito pelo contrário, Jesus falou assim, Jesus ensinou os seus discípulos a orar da seguinte maneira, quem lembra? Pai Nosso. Ou seja, nós fazemos parte de um corpo, de uma comunidade, temos um único Deus, Senhor meu e nosso, Senhor meu e seu. É em comunidade que nós vamos aprendendo isso. Mas ele também diz que eu devo me trancar no meu quarto, e na minha particularidade e singularidade,
conhecer a Deus, descobrir quem é o Senhor, aquilo que o Senhor quer de mim, aquilo que Ele quer fazer, está fazendo, ou fará. Sou eu. Isso nos livrará muito. Isso nos livrará de muitos problemas. Muitos problemas. Nos livrará, no mínimo, de nos permitir que outros nos subjuguem. Nos coloquem debaixo de seu jugo, de sua opressão, de seus próprios planos, projetos de vida. Verso 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu sei que tem soado repetitivo, mas o que o Senhor quer é um coração sincero diante dEle. Transparente. Que admita diante dEle as suas fraquezas. Não fique circundando e não tratando as reais causas das situações que precisam ser tratadas, que aos poucos vão escravizando, que aos poucos vão separando casais, que aos poucos vão dividindo famílias. Ele quer coração sincero. Eu acho que a Cintia está assistindo, eu quero até me antecipar e pedir perdão, mas eu vou abrir algo bem, um tanto pessoal. Acho que em 2020, se não me engano, o nosso casamento estava passando por uma situação bem delicada, por um momento delicado. E eu percebi ali, eu fui percebendo, justamente isso que eu estou falando para vocês. Eu estava percebendo alguma coisa. E ela também estava percebendo alguma coisa. Só que nós fomos levando. Chegou uma hora, o Danilo até brincou comigo outro dia, riu. Eu comecei a ter uns sonhos malucos, cara. Que lembra desse dia, né, Danilo? Eu falei, rapaz, eu estou começando a ficar incomodado com esses sonhos. Eu chamei um amigo e falei, cara, eu estou passando por uma situação assim, não estou conseguindo resolver isso. Ele, vou orar por você. Já é muita coisa, né? Eu compartilhei com ele e foi bom. Mas eu comecei a perceber que nós não tratávamos a causa. Até que teve um dia que nós ficamos diante da causa. Se você foge da causa, não se preocupe, ela correrá atrás de você. Eu lembro até hoje, nós sentamos na cama, chamamos a Cindy. E aí, conversamos, fomos sinceros com a Cindy. Falamos, Cindy, está acontecendo isso. Está acontecendo assim. A gente precisa resolver isso. E nós três sentados na cama, o Gael não tinha nem nascido, né? Sentados na nossa cama, no meu quarto, no nosso quarto. Nós começamos a orar, de mãos dadas. Irmãos, foi para mim uma das experiências mais profundas que nós tivemos com Deus. Nós fomos profundamente abençoados. E nós fomos graciosamente visitados pela presença do Senhor naquele momento, enquanto nós orávamos. E eu lembro que nós começamos a chorar muito, nós três. E nós confessamos um ao outro as nossas faltas. E nós confessamos um ao outro o que precisava ser tratado. Nós colocamos diante de nós e diante do Senhor o que precisava mudar. Louvado seja o Senhor por esse dia. Louvado seja o Senhor, porque o texto diz, olha só, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
precisa haver intencionalidade, racionalidade, decisão. Vou tomar a decisão de buscar o Senhor. Mas precisa ter paixão, precisa ter coração, precisa ter real entrega diante dEle. Aí sim, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ele está dizendo, eu vou deixar vocês terem experiências maravilhosas comigo. Eu me deixarei ser achado, encontrado por vocês. Vocês vão me encontrar. Vocês não vão ficar mais correndo atrás de dopamina. Vocês não vão precisar mais ficar tratando fratura exposta com band-aid. Vocês não vão ficar mais não vão tentar mais ficar tratando câncer com pastilha de dor de cabeça. Vocês vão tratar e lidar com a verdade, com a realidade. E ela é feia, ela é ruim, ela é desconfortável. Mas será aí, eu me deixarei achar por vocês. Vocês terão experiências comigo, vocês me encontrarão de verdade. Vocês me conhecerão, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares. O Senhor está falando, olha, povo não é o final. Agora, deixa eu ser breve. Ser breve, tinha que ter falado no começo, né? Deixa eu tentar, então, colocar aqui tudo isso para nós, a tentar aplicar isso. Nós só podemos ter isso daqui que o Senhor está dizendo. Disse ao seu povo, e também essa palavra se faz presente a nós. Nós podemos viver isso daqui quando primeiro nós encararmos a realidade. Colocar a nossa vida e a nossa casa em ordem diante do Senhor. A igreja PIB Caieiras só terá experiências profundas e realmente sinceras e verdadeiras com Deus quando tratar a causa, quando tratar as situações que precisam ser tratadas. O seu casamento só será transformado e só será um casamento de fato que glorifique, que louve, que agrade, que adore ao Senhor, quando você for transparente diante do seu cônjuge e diante de Deus. Deixar de guardar no coração e acumular dentro de si coisas que deveriam ser faladas, não jogadas, não arremessadas. Eu não vou fazer nada não, você viu que você falou comigo ontem, do jeito que você falou, eu não, estou nem aí, eu que não sei o quê, essas coisas, sabe? Gente, isso parece pequeno, e talvez seja pequeno, mas de grão em grão, a galinha enche o seu papo. Daqui a pouco, essas pequenas situações mal resolvidas, maltratadas e lidadas, se tornarão gigantescas. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Você precisa chegar diante do seu filho adolescente e falar com ele. Abrir a porta do quarto dele e perguntar porque ele fica 12 horas lá trancado. Porque ele, ao invés de ficar com a família, tudo bem que isso são práticas de adolescentes, eu entendo, mas nós não podemos permitir os exageros. Aí nós falamos assim, mas pelo menos está no quarto. Está lá. Não está com má companhia. Quem disse que não está com má companhia com isso daqui? Quem disse? Quem disse? Quem te contou essa história? Isso é mentira. E aí nós terceirizamos a responsabilidade, não é nem mais a outras pessoas, é ao celular.
Eu espero que não esteja me assistindo, mas se estiver, eu não vou falar nome, mas talvez ela vai identificar essa pessoa. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela falou, eu não gosto de gente. Um amigo meu. Eu falei, cara, mas ele disse que está querendo retomar a fé dele e tudo mais. Eu falei, mas você vai precisar de gente. Ele, não gosto de gente, estou resolvendo do meu jeito. Eu falei, e qual é o seu jeito? Ele, inteligência artificial. Ele digita lá e pede uma oração, o negócio ora por ele, e manda uma mensagem positiva para ele, e é uma coisa assim bem bizarra. E vamos terceirizando. Uma hora isso aí vai se tornar uma bomba relógio, vai explodir, vai ser pedaço para todo lado. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Deus está falando, olha, não tenha por fim aquilo que é apenas um processo que eu estou tratando com vocês. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós louvamos a Ti. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Primeiramente foi direcionada ao Seu povo lá na Babilônia. Uma mensagem de esperança em meio a um cenário entristecedor. Mas essa palavra também nos alcança, nos atravessa, nos ressignifica e significa algo para nós hoje também. E nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes resistimos àquilo que o Senhor está fazendo ou quer fazer através de nós e em nós. E por conta disso nós sofremos, por conta disso nós temos de lidar com essas situações de dor de uma maneira que poderia ser evitada. Nos perdoe porque muitas vezes o nosso casamento não é o espelho da relação de Cristo com a sua igreja. Nos perdoe porque muitas vezes nós terceirizamos as nossas responsabilidades de cuidar da nossa casa e dos nossos filhos ao celular, ao amigo, aos relacionamentos terceiros. Nos perdoe porque queremos tratar a causa fugindo dela. De maneira periférica nós lidamos com ela. Tentamos sarar uma fratura exposta usando um band-aid. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe como igreja, como família, como irmãos. Mas a Tua palavra nos diz que há esperança para nós. Então nos ajude, Senhor. Assim como este povo deveria orar com sinceridade diante do Senhor, que na nossa vida o Senhor encontre sinceridade. Que a nossa relação com o Senhor e uns com os outros seja transparente, honesta, verdadeira, sincera. Uma relação que reflita a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, no nome de Jesus, nos ajude. Se há algum casamento aqui enfrentando alguma situação, que o Senhor possa os ajudá-los hoje. Se há alguma família aqui desestruturada, ou haverá alguém que escutará essa mensagem futuramente, que o Senhor possa alcançar esses lares. Para que possamos juntos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, ó Pai, sabemos que o Senhor jamais nos abandonará. Verdade esta está confirmada em Jesus Cristo. Ó Senhor, nos ajude, por favor. Nos ajude a resistir aos pecados, as idolatrias do nosso coração que nos afastam diariamente de Ti, e a buscar com sinceridade e intencionalidade o Senhor. É o que nós pedimos a Ti, ó Pai. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. E no nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém.